Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Aqui está sentado no trono e ao Cordeiro,
Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos nesse momento te agradecer por o que teu Filho Jesus Cristo fez, Pai, ao dar a sua vida por nós na cruz, ao ressuscitar e ao incumbir os seus discípulos desse testemunho. Obrigado pelo teu Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo venha a nos soprar, possa nos impulsionar para que andemos por esse mundo e para que, indo por esse mundo, pregamos o Evangelho, seja por palavra, seja por ação, e que possamos, Senhor, perceber as necessidades da nossa cidade, perceber as necessidades das pessoas ao nosso redor, Pai. Esteja abrindo nossos olhos, esteja, Senhor, fortalecendo em nós a identidade de salvos, de pessoas que pertencem à comunidade que Tu escolheu para fazer brilhar a luz do Teu Filho Jesus nesse mundo. Ó Deus e Pai, purifica-nos, esteja, Senhor, nos enchendo do Teu poder e autoridade e que Teu nome seja engrandecido através de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça. Porque pensou, ele também poderá morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero me deitar com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou-se a vestir as roupas de viúva. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. Judá reconheceu seus pertences e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Olá, amigos e amigas em Cristo. Nós estamos vendo a história de mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos ver a história de Tamar. É uma das mães de Jesus que aparece na sua genealogia em Mateus 1. Essa é uma história impactante porque ela mostra uma armadilha sexual de Tamar contra o seu sogro Judá. Ela se finge de prostituta e comete incesto. Dessa relação nasce Pérez, que se torna parte da linhagem de Cristo. Talvez você até pense como uma história dessas é referência para Jesus. E é isso que nós vamos ver. A história começa falando de Judá. Quem é Judá? É um dos 12 filhos de Jacó. Nesse momento ele havia participado de uma conspiração para matar o seu irmão mais novo, José. Mas ao invés disso, o venderam para mercadores de escravos que o levaram para o Egito. Estamos bem no meio da história de José, que mais tarde vai se tornar o governador de todo o Egito. Agora Judá se afasta de seus irmãos e se casa com uma mulher cananeia e eles têm 3 filhos. E Tamar, que também é da região, é dada em casamento para o filho mais velho de Judá. Só que ele morre porque era uma pessoa perversa. Nós não temos detalhes sobre isso, mas a Bíblia diz que Deus o julgou por isso. Então Tamar se casa com o segundo filho. Segundo a lei de levirato da época, em que a viúva deve ser amparada pelo irmão mais novo se o mais velho morrer, mas por razões parecidas, este segundo filho também é julgado por Deus e morre. Então Judá diz
para Tamar viver como viúva na casa do pai, até o terceiro filho crescer e lhe ser dado em casamento. É importante entender aqui que a viúva era alguém com alta vulnerabilidade social e econômica. Naquela época de patriarcas, uma mulher sem marido e filhos morre de fome ou passa a viver de prostituição. A lei de Levirato, inclusive, era uma espécie de proteção das viúvas. O sogro é o responsável por preservar isso. Ele deve ser o protetor e provedor da viúva. Acontece que Judá estava sendo desonesto aqui. Quando ele manda Tamar para a casa do pai, ele não tem a menor intenção de resgatá-la mais tarde. Para ele, a culpa dos filhos morrerem é dela. Ela seria um tipo de mau agouro. Judá não assumia sua falha com o pai e nem a maldade dos filhos. Só que passa o tempo e Tamar percebe que Judá não vai cumprir a lei e ser o seu protetor e provedor. Então ela elabora um plano muito ousado. Alguém avisa ela que o seu sogro está em determinado lugar, ela se disfarça de prostituta, acerta o preço do sexo com Judá e sem ele saber que era Tamar. O preço é um cabrito para ser entregue mais tarde. Daí Tamar pede como garantia o selo do Judá, que é um tipo de carimbo com a marca pessoal, muito usado em contrato. Isso equivalia à sua carteira de identidade. Ela faz sexo com ele e volta para casa. Mais tarde até manda entregar o cabrito, mas ninguém acha e ele deixa por isso mesmo. Bem, final da história. Ela engravida, Judá sabe, fica furioso e manda queimá-la viva. Mas ela apresenta a prova do crime, o selo com a marca de Judá. Judá cai em si e diz: ela é mais justa do que eu. E nunca mais tem relações com ela. Dessa gravidez nasce Pérez, que é descendente direto de Jesus. Uma das coisas que a história de Tamar nos ensina é olhar para a injustiça com os olhos da graça. É fácil condenar Tamar pela prostituição, como os moralistas tendem a fazer, e esquecer todo o contexto social envolvido. Bem como é fácil festejar a astúcia de Tamar para conseguir o que ela queria, como o pessoal mente aberta costuma fazer, e esquecer o problema moral que está presente. Porém, a história de Tamar nos convida a olhar para uma realidade bem maior. Em primeiro lugar, é importante perceber a necessidade de justiça aqui. Tamar não estava atrás de dinheiro ou coisa assim, mas de justiça. Se Judá não fazer o que ele deve fazer, ela vai ficar completamente desamparada. Ter cônjuge e filhos era um mecanismo de inclusão da sociedade da época. O que hoje talvez muitos pensem, o importante é ter educação para ser alguém na vida, naquela época era ter uma grande família. Dela que vinha o alimento, o abrigo, as roupas e a proteção contra os inimigos. E nesse sentido a Bíblia é particularmente preocupada com as viúvas. Salmo 146, Isaías 11, Jeremias 49, várias passagens do Novo Testamento são textos onde vemos que o Senhor sustenta o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Mas o que estava acontecendo aqui? Judá estava privando ela dos seus direitos. Judá tinha algo que apenas ele poderia dar para ela voltar à sociedade. Tamar era o dever e o alcance de Judá para fazer justiça. Só que a necessidade de culpar Tamar pela morte dos filhos e não olhar para si mesmo fez com que Judá privasse ela da proteção e da provisão que ela devia ter. Judá estava cego pela sua autojustificação. Creio que ele pensava assim: olha, realmente eu estava certo, essa mulher não prestava mesmo. Veja, provavelmente aqui também ele está transferindo para Tamar todo o seu passado de pecados. No caso, a venda do irmão José para os mercadores, a consequente amargura sem fim de Jacó, seu pai. Nós vemos isso na fúria desproporcional de Judá, quando descobriu que Tamar estava grávida. Judá queria matar ela queimada, algo que naquele contexto era destinado apenas para os piores malfeitores. É isso que muitas vezes acontece, gente. Nós gastamos enorme energia nos auto-justificando e não percebemos os nossos próprios pecados. Daí o que vem à tona é o nosso sentimento de superioridade. Judá condenou Tamar por algo que ele fez. Agora, perceba que a Bíblia não está validando a prostituição de Tamar. Quando Judá diz, ela é mais justa do que eu, ele está dizendo que o pecado dele é maior do que o de Tamar.
e que o pecado dele ofusca o dela, porque ela não podia fazer outra coisa. Isso lembra uma história que eu já contei outras vezes. Certa vez, num bairro de negros em Nova York, década de 70, um pastor chamado Robert Litchcomb, ele iniciou um projeto de plantação de igreja e apresentou Jesus e a fé cristã para uma jovem muito bonita de lá. Ela se tornou cristã convicta, se batizou e tudo mais. Um dia ela falou para esse pastor que uma gangue estava pressionando para participar de uma rede de prostituição. É claro que a orientação do pastor foi não participar disso, em hipótese alguma. Mas chega um tempo em que essa jovem não aparece mais na igreja e dificulta o contato. Quando o pastor consegue encontrar ela, ele pergunta o que houve e ela diz que entrou na rede de prostituição. Mas como? Respondeu ele. Ela disse, é que eles pegaram meu irmão, bateram muito nele para me forçar a aceitar e eu recusei. Então eles pegaram meu pai e bateram muito nele também para eu aceitar e eu recusei. Daí eles falaram, se você não aceitar, nós vamos invadir a tua casa, violentar e matar a tua mãe e as tuas irmãs. Então eu não tive mais como recusar, ela falou. Aí o pastor disse, mas por que você não chamou a polícia? A jovem disse, Bob, você ainda não entendeu, quem que você acha que é essa gangue? Então na história de Tamar parece que ela também não teve outra opção. Ao invés de condenar ou ser indiferente, nós somos convidados a olhar para a injustiça com os olhos da graça. E esse olhar não é reducionista. A graça enxerga o pecado e a destruição do ser humano, mas também percebe o agir de Deus, apesar da corrupção e da fraqueza humana. É um olhar de esperança, onde nós vemos o caminho para trabalhar com a injustiça. Parece que quando Tamar mostrou ajudar os seus pertences, ele teve um despertamento espiritual. Ele assumiu a sua culpa na história de José, na história dos seus filhos cruéis e na história de Tamar. Ela é mais justa do que eu. Ele disse, isso foi libertador. Judá viu que não era melhor do que Tamar e começou o seu caminho de reparações. A graça muda tudo. Se nós seguirmos a história de José nos capítulos seguintes, nós vamos perceber que Judá se dispôs a dar a sua vida para salvar sua família. Essa atitude foi fundamental para o desfecho da história. Judá é um novo homem, ele nasceu de novo, foi transformado pela graça. Por fim, Tamar dá luz a gêmeos. Durante o parto, o primeiro filho está saindo e é colocado um fio vermelho para identificar o primogênito. Mas o outro filho irrompe, ele avança na frente do outro e lhe dão o nome de Pérez, que significa exatamente isso, ruptura, avanço. Pois bem, na genealogia de Jesus em Mateus 1, nós temos o nome de Tamar e de Pérez. E eu creio que eles, de certa forma, apontam realmente para Jesus pela maneira como Tamar recuperou a sua vida. Quando Judá olhou para ela e disse que, apesar do pecado dela, ela era mais certa do que ele. Então, o que você e eu precisamos fazer é admitir a profundidade do nosso pecado. É perceber o plano da salvação de Deus. Pérez é exatamente Deus irrompendo no mundo para nos salvar. Deus agindo na nossa vida e através da nossa vida, apesar da nossa fraqueza e da nossa corrupção, apesar das injustiças que nos cercam. Precisamos olhar para o descendente de Pérez, Jesus Cristo, e ver que ele não mandou nos queimar por causa dos nossos erros, mas tomou a punição por eles e nos tornou justos para vivermos uma nova história. Nós podemos nascer de novo, podemos abandonar a autojustificação e ser agentes da justiça onde e como nos é possível. Se você abrir os olhos com a graça, verá que muita coisa pode ser feita. Tamar não foi uma heroína, mas alguém que foi salva pela graça. Ela precisava de justiça, ele foi alcançada. Parece que isso que revela o Messias, Rei Cristo que nasce. A irrupção da graça na história do mundo resgata a humanidade da sua injustiça. E é isso que Jesus fez, e é isso que nos dá esperança. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo teu amor e infinita graça, por tu nos encher, Deus, de esperança por aquilo que tu fez. Sabemos que não somos plenos de justiça
Então, Deus, nos ajuda a olhar para isso e também, assim, olhar para as outras pessoas sem sentimento de superioridade, sem achá-las mais pecadoras do que nós, mas enxergar que o teu amor estendeu a todos e nos coloca como iguais nesse sentido em relação a Ti. Obrigado, Deus, porque Tu és tão maravilhoso e nos enxerga, Senhor, de uma maneira que nós queremos aprender a enxergar uns aos outros. Oramos em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, vem louvar.